Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 20 de maio, com os principais destaques nas manchetes dos principais jornais. A gente começa aqui com a capa do jornal O Globo, falando sobre o desastre no Sul. Trocas de governo podem afetar a reconstrução, é o que diz aí o governador do estado, Eduardo Leite. O governador defende debate sobre adiar as eleições e diz que levará meses para voltar à normalidade. Aqui uma entrevista que o governador do Rio Grande do Sul deu ao jornal O Globo. Em destaque aqui uma foto de alegria em meio à dor. Voluntários brincam com crianças em abrigo em Porto Alegre. Mais de 500 mil pessoas continuam desabrigadas no estado. E as perdas com as chuvas somam 140 bilhões desde 2015. Chuvas fortes e deslizamentos de terra causaram prejuízos de 139,7 bilhões no país desde 2015, segundo dados relatados por estados e municípios aos sistemas de informações sobre os desastres do governo federal. As perdas incluem danos em moradias, instalações públicas, como escolas, hospitais e estradas, e prejuízos na indústria, na agropecuária e também no comércio. Foram danificadas ou destruídas 1,9 milhão de casas nestes períodos. Especialistas alertam que as mudanças climáticas estão tornando estes eventos mais recorrentes e também mais intensos. Na área de artigos, nas colunas, Fernando Gabeira fala sobre que o Rio Grande do Sul pode ser o farol para novos tempos no Brasil. Joaquim Ferreira dos Santos fala: trilegal, momento é de abraçar os gauchismos. Ricardo Henriques fala que é preciso estratégias pedagógicas para lidar com os traumas. Irapuan Santana fala que é desolador ver os absurdos nas redes sociais sobre o Rio Grande do Sul. Outro destaque aqui no jornal o Globo é a nova regra para a educação e saúde, que criaria uma folga de 190 bilhões no orçamento. Técnicos da equipe econômica analisam uma nova regra para gastos com saúde e educação tenham alta anual de até 2,5% acima da inflação, ou seja, o mesmo critério usado pelo novo arcabouço fiscal para o total de despesas do governo. Isso abrirá uma folga de 190 bilhões ao longo de 10 anos para mais gastos com a União. Se os pisos de saúde e educação mudarem, o orçamento ficará estrangulado a partir de 2028. Continuando aqui com a capa do jornal o Globo, após declaração de Milei, Espanha convoca nova embaixada na Argentina, aqui com os destaques na área internacional. Em discurso durante reunião de líderes de extrema-direita em Madrid, o presidente da Argentina, Javier Milei, chamou a mulher do premier espanhol de corrupta. Aqui no Brasil, o Congresso aprovou leis que reduziram a proteção ambiental. Foram ao menos 11 leis aprovadas nas últimas décadas, 6 delas flexibilizam artigos do Código Florestal importante para a preservação da vegetação nativa. Outro destaque aqui no jornal o Globo são as cicatrizes invisíveis que marcam as vítimas das chuvas em Petrópolis. Mais de 2 anos após o temporal que matou 241 pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sobreviventes e parentes de vítimas ainda convivem com o luto e traumas psicológicos da tragédia. Outro destaque aqui é sobre o Rio Grande do Sul, que prefeituras transferem moradores de ruas para outros municípios. O Ministério Público está investigando algumas cidades catarinenses e há relatos também de outros estados. Mesmo sendo de Sergipe, um pintor foi enviado de Balneário Camboriú para São Paulo.
E aqui também temos em destaque as pesquisas com transplante de órgãos de porcos para humanos avançam. Segundo especialistas, as pesquisas para o uso de órgãos de porcos em transplantes para humanos estão avançando, o que pode ajudar no futuro a reduzir a fila de espera de pacientes aí à espera de algum órgão. E também aqui o destaque é que helicóptero que levava o presidente do Irã cai. Alguns jornais aqui, os jornais noticiaram que o helicóptero com o presidente havia caído e até então não sentia notícia sobre o estado de saúde dele, aqui apontando as incertezas, mas hoje de manhã já foi confirmado que o presidente do Irã morreu nesta queda, neste acidente. Esses são os destaques aqui do Jornal o Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem aí de destaque no estado de São Paulo? A capa do jornal Estado de São Paulo, edição desta segunda-feira, o destaque é a tragédia cotidiana do Rio Grande do Sul. Aqui é uma foto de uma escola, olha a situação aí. Escombros de escola estadual na cidade de Roca Salles. Quase metade das escolas públicas gaúchas foi afetada pelas cheias. Tragédia no Sul. Sem prazo para a volta às aulas, escolas vivem nova pandemia. Com a atividade de mais de 1.000 colégios prejudicada por enchentes, famílias temem efeitos sobre crianças e adolescentes. Autoridades buscam opções para aliviar o problema. 378 mil alunos só na rede estadual de ensino ficaram sem aulas por causa das cheias no Rio Grande do Sul. Fora dos abrigos, desalojadas, mais de 500 mil pessoas estão morando de favor no Rio Grande do Sul. Em meio à crise, os gaúchos abriram suas casas para receber familiares, amigos e conhecidos por tempo indeterminado. A manchete da capa do jornal Estado de São Paulo, Amanda, é sobre o cenário econômico. A Lei de Responsabilidade Fiscal chega aos 24 anos em xeque. Com sucessivos déficits nas contas públicas e o aumento da dívida governamental, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que completou 24 anos neste mês, está em xeque. Após sua aprovação em 2000, as contas ficaram no azul por 14 anos, mas entraram no vermelho em 2014 e desde então não voltaram a se equilibrar. Chamada de AI-5 fiscal, na sua criação, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o poder público a cumprir metas fiscais e a manter o endividamento sob controle. Graças a ela, houve redução nas dívidas dos estados e maior transparência nas despesas municipais. O governo federal, porém, gasta além do que arrecada e aumenta seu endividamento para cobrir o rombo, que chegou a 230,5 bilhões de reais em 2023. Em março agora, a dívida pública atingiu 70,7% do PIB, Produto Interno Bruto. A meta é zerar o déficit em 2024 e 2025, mas ainda há tolerância para resultado negativo equivalente a 0,25% do PIB. A secretária de Economia de Goiás, Celene Nunes, diz o seguinte numa entrevista ao Estadão: se persistir em puxadinhos, Lula pode virar Dilma II. Para a economista que ajudou a criar a Lei de Responsabilidade Fiscal, arcabouço tira crédito
da gestão fiscal. Oriente Médio. Helicóptero com o presidente do Irã a bordo tem acidente em região remota. E nesse acidente, agora já de manhãzinha, foi confirmada a morte do presidente Ibrahim Raisi. O governo usa o Supremo Tribunal Federal para emparedar o Congresso. O presidente do PL, presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, diz que o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, vai sair do Republicanos e se filiar ao Partido Liberal, agora no mês de junho. Mudança abre caminho para o governo Lula dar apoio a Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, na sucessão da Câmara Federal. Judiciário, Conselho Nacional de Justiça barrou tentativa de regular a ida de juízes a eventos. Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça revogou obrigatoriedades de transparência na participação de juízes em eventos. E por último, é aqui um lançamento no Caderno de Cultura, O Romantismo Incurável, de Lenny Kravitz. Em entrevista ao Estadão, o cantor fala do seu novo álbum, sua atração pelo Brasil e seu desejo de voltar a atuar no país. Amanda. Aqui na Folha de São Paulo, o destaque da capa é que o helicóptero com o presidente do Irã some em área remota. Linha dura, Ibrahim Raisi governava, como a gente já sabe que ele veio a óbito, o país em meio à tensão no Oriente Médio. O avião, no qual viajava o presidente do Irã, desapareceu após um pouso difícil ontem, numa região montanhosa e do norte do país, segundo o Ministério do Interior indiano. Aqui a gente fala que em 2021, ele que foi eleito e que é um membro linha dura da República Islâmica, é considerado um dos favoritos, na verdade, considerado um dos favoritos para suceder como líder do Supremo do Irã. Ele foi eleito em 2022 e reprimiu protestos e presidiu o país no maior momento de tensão do Oriente Médio em anos, enquanto o seu grande rival, Israel, luta contra o Hamas. A lei estipula que, no caso de que o presidente veio a óbito, o vice assuma e convoque novas eleições. Aqui destaque também na Folha de São Paulo é que os homens ganham até 3,9 vezes mais do que mulheres. No Brasil, a hora trabalhada de um homem em um cargo de diretor financeiro pode valer até 3,9 vezes a hora de trabalho de uma mulher. A de gerente financeira ou de diretor administrativo é de 3,4. E aqui um destaque, a foto de destaque da Folha de São Paulo eram os iranianos que rezavam por encontrar o presidente do país vivo, porque a morte dele significa um futuro em suspenso ali para o país. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo é que o programa Desenrola, atinge uma meta de 50 bilhões, mas sob alerta. O programa Desenrola Brasil, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, chega ao fim hoje, batendo a meta de 50 bilhões em dívidas de pessoas que foram renegociadas, mas sob alerta de que novos endividamentos de quem teve o poder de compra reativado. Aqui na entrevista de segunda-feira, Eduardo Leite também dá entrevista aqui para a Folha de São Paulo. Ele fala que houve alertas, mas o governo também vive outras agendas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz que os estudos que apontavam a possibilidade de enchentes, mas não investiu mais na prevenção porque o que se impunha era a questão fiscal. Sobre a decisão do presidente Lula de nomear Paulo Pimenta ao Ministério de Apoio e Reconstrução ao Rio Grande do Sul, Leite afirma que todo o apoio é importante, mas o protagonismo é do governo estadual.
Continuando com os destaques da Folha de São Paulo, Carmen Lúcia vai ao Tribunal Superior Eleitoral em meio à crise com o Senado. Em junho, a ministra Carmen Lúcia assume o comando do Tribunal Superior Eleitoral num ponto crítico da relação entre a Corte e o Congresso, com possibilidade de cassação de senadores e contraofensiva do Senado diante do Judiciário. A gente continua aqui falando que os ônibus são incendiados em Porto Alegre. 2 ônibus foram incendiados ontem em protesto na região central de Porto Alegre, afetada pelas enchentes. Não havia informações de vítimas. Os bares passaram por mutirão de limpeza com calçadas secas após a queda no nível do Rio Guaíba. E aqui em destaque também tem a área de editoriais que crise no Rio Grande do Sul e os erros de Lula minam a alta do PIB. Sobre as dificuldades provocadas por tragédia climática no Sul, alta de gastos públicos e intervenção na Petrobras. E o outro editorial da Folha de São Paulo de hoje são as armas em queda, acerca do desmonte da agenda bolsonarista. E na área de mercado, por fim, aqui destaque na capa, é que o consumidor teme pagar por transição verde, aí é o que mostra um estudo. São esses os destaques da Folha de São Paulo. E o que a gente tem mais para hoje, Oceli? Amanda, vamos aqui para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete principal da edição desta segunda-feira é uma matéria sobre violência sexual em 2024. Ceará tem mais de 750 casos contra crianças e adolescentes. Entre janeiro e abril deste ano, o Ceará teve 752 casos registrados no painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Dados são muito acima dos anotados em anos anteriores. Que na área de cultura e lazer, conheça os museus de Fortaleza pedalando. Museus de Fortaleza entram na rota da ciclofaixa de lazer em um trajeto que inclui história, patrimônio e arquitetura. O destaque no esportes é dizendo que o Ceará empata em 0-0 com o Operário fora de casa e desperdiça chance de entrar no grupo do G4 da Série B. A reportagem de hoje do jornal O Povo é mostrando quais municípios houve briga do Ceará. O vice brigou com o prefeito ou o prefeito brigou com o vice. Nós vamos mostrar os municípios daqui a pouco, quando a gente foi ler os destaques das páginas internas. Na área do mundo, o helicóptero que caiu lá no Irã, com o presidente, matando o presidente do Irã, e reacende alerta de tensão no Oriente Médio. Na área de economia, é uma matéria mostrando o setor em expansão dos supermercados. Ceará abre mais de 100 supermercados por ano, diz a matéria. E por último, cozinheiro atira em 2 garçons dentro de restaurante no bairro do Meireles, aqui em Fortaleza. Depois daquele caso lá de Camusim, onde o garçom matou um vereador, César Veras, e feriu mais outros 2, inclusive o Euclides, dono do restaurante. Agora esse caso aqui em Fortaleza, o cozinheiro armado dentro do local de trabalho dá 2 tiros em 2 colegas garçons. Amanda, é com você. Bom, seria aqui destaque no Correio Brasiliense, começa com Irã em oração pelo presidente até o fechamento dos jornais. Não havia confirmação de que o presidente estava morto, e aqui é destaque no Correio Brasiliense essa questão de que o avião caiu e que os iranianos eles pediam orações aí pela vida do presidente. Mas a manchete principal aqui do Correio Brasiliense é que Pimenta e Leite divergem sobre a reconstrução.
Há visões diferentes, concepções distintas que vão aflorar de forma muito intensa a partir dos próximos dias, afirmou o ministro extraordinário de apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, ao comentar a proposta do governador gaúcho de criar cidades transitórias em que cada uma receberia 7,5 desabrigados. Temos outra ideia sobre isso, foi como reagiu Paulo Pimenta. Para o ministro, é necessário pensar em um projeto de sustentabilidade ambiental no plano de reconstrução do Estado. Leite falou em plano Marshall. Eu tenho falado em plano Rio Grande do Sul de recuperação sustentável, foi o que disse ele. Aqui há algumas imagens, uma imagem, né, de reconstrução e de limpeza das cidades após as enxurradas de lama e todos os destroços que ficaram lá no Rio Grande do Sul. Aqui, outro destaque, ainda falando sobre o estado, é que desabrigado terá ajuda de R$ 7,5 mil e o número de mortos cresce para 157. Continuando com a capa do Correio Brasiliense, na área de esportes, multado, Gabigol diz que errou. O primeiro pensamento foi negar. Eu nunca usaria a camisa para desrespeitar o Flamengo, afirma um atacante que também perdeu a camisa 10, ele que foi flagrado usando a camisa de um outro time. Outro destaque aqui no Correio Brasiliense são os que os prefeitos cobram ampliação da desoneração. A marcha dos prefeitos em Brasília começa hoje. Entre as principais pautas está a proposta de universalizar a tabela de reoneração gradual das despesas dos municípios. Aqui, a celebração de devotos, uma imagem que fala sobre os Pentecostes, reúne milhares de católicos aqui na área de Brasília para a celebração e fiéis relatam testemunhos de graças recebidas. Aqui também ainda em destaque essa celebração, né, dos fiéis católicos na Cidade da Paz, Fé e Prece aí lá no Distrito Federal. E um alerta na área da saúde, um morcego infectado com o vírus da raiva. Os moradores encontraram alguns animais mortos e zoonoses, contrasta que pelo menos um deles estavam contaminados. Os especialistas afirmam que o caso não deve gerar preocupação e a Secretaria lá do Distrito Federal informa que é o primeiro caso registrado nesse ano. E por fim, aqui o destaque no Correio Brasiliense é que o orçamento sem margem de manobra será analisado nas páginas internas do jornal. Esses são os destaques aqui então do Correio Brasiliense. E agora, Oceli, o que a gente tem aí na capa do Valor Econômico? Marketing. À frente da holding Dreams, Rodolfo Medina eleva a aposta no entretenimento. É o futuro da comunicação, diz ele. Debêntures de infraestrutura. Ministério dos Transportes vai abrir consulta pública para definir regras para emissões no setor. iFood, Diego Barreto, é esse da foto, sucede a Fabrício Bloise no comando da empresa. A receita é inovar, sonhando grande, diz ele. A manchete do Valor Econômico é sobre produção de petróleo, que no primeiro trimestre reforça cenário de receita de 90 bilhões de reais, com royalties já neste ano de 2024. Petrobras ainda, os desafios de Magda Chambriard para alavancar investimentos. Presidente do Irã morre em acidente aéreo. Gasto com Rio Grande do Sul pode ser de 1% do produto interno bruto, o PIB. Aqui essa foto da tragédia do Rio Grande do Sul, destruição e recomeço, tragédia socioambiental no Rio Grande do Sul, atingiu ontem a marca de 157 mortes e ainda há 88 desaparecidos. Municípios como Arroio do Meio, no Vale do Taquari, vão precisar de reconstrução
à medida que as águas dos rios forem recuando. Estrangeiros ampliam faixa e ampliam fatia na dívida pública. Reforma tributária terá sistema para inibir sonegador. Por último, aqui uma entrevista com a Luna Viana sobre gás natural, em parceria com a transportadora associada de gás. Origem Energia vai estrear na estocagem de gás natural em reservatórios esgotados, diz a sócia fundadora da empresa, Luna Viana, em entrevista ao Valor Econômico, Amanda. Agora a gente vai para as páginas internas de cada jornal, começando com o Jornal Globo na área de editorial. Apoio a refugiados do clima é falho no mundo todo. Em 2023, 26,4 milhões foram forçados a se deslocar em razão de enxurradas, furacões, secas ou terremotos. O segundo editorial fala sobre o congelamento de óvulos, que representa um avanço para a vida da brasileira. A prática que facilita o planejamento da gravidez quase dobrou nos últimos 3 anos aqui no país. Continuando com os destaques internos do Globo, aqui uma entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele disse que o sistema falhou e levaremos meses até voltarmos ao normal. O tucano afirma que os trechos de cidades terão que ser reerguidos em outros lugares e também que o Estado precisará de mais de 19 bilhões e que o adiamento das eleições deve ser debatido. Trocas de governos municipais podem atrapalhar aí o processo de reconstrução do Estado e das cidades. Aqui ainda falando sobre os desastres, as tragédias do Rio Grande do Sul, os prejuízos bilionários. O Brasil soma 139,7 bilhões em perdas causadas pelas chuvas desde 2015, aqui não falando só apenas do Rio Grande do Sul, como também em outras cidades, aqui as catástrofes em números. Algumas regiões aqui, inclusive do Nordeste, que sofreram com, por exemplo, mortes em cheias, enxurradas. Aí em Recife, em Pernambuco, teve 107 mortes em maio de 2022. Continuando aqui com o Rio Grande do Sul, a baixa constante, o Guaíba recua 40 centímetros e tem tendência mais intensa à queda. E também prefeituras são investigadas por transferir moradores de ruas para outros municípios. Aqui, Igor de Souza, ao chegar em uma rodoviária em São Paulo, ele mora na rua há 1 ano após se divorciar e perder o emprego, diz que deixou a cidade de Sorocaba à força. E também algumas cidades catarinenses são alvo do Ministério Público pela prática identificada em outros estados, e a medida preocupa diante do aumento da população de rua e às vésperas das eleições. Aqui uma imagem de Manuel Santos, ele que é de Sergipe, ele foi mandado de Balneário Camboriú para São Paulo, onde não tem família. O Igor de Souza, esse primeiro aqui da imagem, ele disse que me tiraram de lá contra gosto e com a justificativa de que eu não era da cidade, eu me senti um lixo. E aqui fala Manuel Santos sobre que queria voltar para Sergipe, onde eu tenho casa e família. Eles quiseram se livrar de mim e me empurrar. E aqui na área da política, o destaque do Jornal Globo é a flexibilização ambiental, que o Congresso aprovou ao menos 11 leis para afrouxar as normas de proteção na última década. As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul reacenderam a discussão sobre as autoridades do país, que tem o efeito de minimizar o impacto das tragédias climáticas. No Congresso, um levantamento feito por especialistas a pedido aí do Jornal Globo revelou que ao menos 6 leis foram aprovadas na última década que acabaram por reduzir a proteção ambiental. 6 delas flexibilizam os artigos do Código Florestal, que foi aprovado em 2012 e considerado um dos mais importantes marcos regulatórios para a preservação da vegetação nativa. A lista inclui ainda regras mais rígidas para a demarcação de terras indígenas e facilitação de exportação de agrotóxicos. Aqui um pequeno gráfico uma pequena amostra feita pelo Jornal Globo, que mostra o meio ambiente no Congresso, o número de propostas apresentadas
apresentadas cresceu 5 vezes desde 2012, mas uma pequena parcela foi aprovada, que o número de propostas em 2019 foi o que teve mais número de propostas, com 381 aí que queriam flexibilizar algumas questões relacionadas ao meio ambiente. Mais dessas 381 foram aprovadas apenas 9, e aqui algumas mudanças no Código Florestal também, sobre a redução de APPs urbanas, também sobre prazos para criar um novo cadastro ambiental rural e outras leis que são consideradas um retrocesso por ambientalistas, que é os incentivos às termoelétricas, a lei dos agrotóxicos, o apoio ao setor carbonífero, a atividades de baixo risco e o novo marco temporal. Continuando com o Jornal Globo, é a sensação na área de política e segurança que a sensação de insegurança cresce entre os paulistanos. Uma pesquisa mostra que metade dos moradores da capital de São Paulo vê piora nos bairros, principalmente na região da Cracolândia, que agora fica no centro. Após o trauma pelo serviço da Enel, a privatização da Sabesp torna e gera um temor aí nas classes C e D. E também na área de política, Valdemar afirma que Tarcísio se filiará ao PL antes das eleições. O dirigente diz ter sido informado pelo governador sobre a troca que prevê o cacique, ocorrerá até julho, e ele diz assim: faremos uma festa. Agora, destaque na área da saúde é os xenotransplantes. Os especialistas apontam os avanços no uso de órgãos de porcos entre os humanos aí para as cirurgias entre os humanos. E aqui a matéria, né, que fala sobre uma folga de 190 bilhões nas contas públicas. Os técnicos do governo estudam corrigir os gastos com a saúde e a educação pelas regras do novo arcabouço fiscal. Continuando na área de economia, mesmo com a atividade forte, a Bolsa patina para fechar 2024 em alta. A maioria dos índices no Brasil está no vermelho. Nos Estados Unidos, o mercado está em alta, mas para analistas não é hora de migrar. Outro destaque aqui específico do Rio de Janeiro são que depois das chuvas, os sobreviventes da tragédia de Petrópolis lidam com a cicatriz invisível da perda e do luto. Também destaque aqui uma pesquisa que mostra que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a cada 4 horas, uma criança é vítima de estupro. Apenas no ano passado, 2.209 meninos e meninas sofreram abuso. Em 21% dos casos, o crime é cometido pelo pai, pela mãe, pela madrasta ou pelo padrasto. O mês de maio é dedicado ao combate da violência sexual aí na infância. E aqui uma reportagem sobre a Maria, que é um nome fictício que deram nessa reportagem, com a filha que foi abusada em casa aos 11 anos pelo namorado da mãe. Ela fala: eu vou fazê-lo pagar pelo que fez. São esses aqui os destaques internos do Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem nos destaques internos do estado de São Paulo? Eu começo, Amanda, pela coluna do Estadão. A nota em destaque é dizendo que o Plano Safra da Agricultura Familiar terá mudanças após tragédia do Rio Grande do Sul, diz o ministro. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou em entrevista à coluna do Estadão que o governo federal fará mudanças nas linhas de crédito do Plano Safra da Agricultura Familiar diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Para ele, o programa precisa levar em conta as necessidades desses produtores rurais gaúchos que terão dificuldades em apresentar garantias para tomar os empréstimos frente à destruição causada pelas enchentes. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz o seguinte: o governo usa o STF, o Supremo Tribunal Federal, para emparedar o Congresso. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a desoneração pode até ter servido como um freio de arrumação, mas não será suficiente
para reequilibrar contas públicas. Nesse debate, o governo precisa dar o exemplo. Segundo editorial, Marina Silva, o vaso chinês de Lula. Popstar do ambientalismo, a ministra do Meio Ambiente, tem o desafio de convencer o presidente de que pode ser mais do que um adorno simbólico que serve às ambições do presidente. Artigos. O primeiro do advogado Fábio Tofik, ele diz: antisionismo e antissemitismo. Como distinguir as críticas legítimas a determinadas políticas de Israel de comentários antissemitas? Esse é o desafio que se coloca atualmente. O professor de filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, escreve sobre sofrimento e solidariedade. Diz o professor Denis: o que estamos vivenciando exprime o que há de pior e de melhor na natureza humana. Infelizmente, para nós, com predomínio, felizmente, para nós, com predomínio do último, que é o que há de melhor na natureza humana. Páginas de política. Tentativas de regular ida de juízes a eventos foram barradas no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Até 2021, o Conselho Nacional de Justiça exigia o fornecimento de informações sobre a participação de magistrados em atividades patrocinadas, mas regras foram flexibilizadas. Governador Tarcísio de Freitas diz a Valdemar Costa Neto que vai se filiar ao Partido Liberal. Hoje ele é filiado ao Republicanos. Troca de legenda pode influenciar na sucessão da Câmara Federal e ajudar chefe do Republicanos, o Marcos Pereira, na disputa pela presidência da Casa. União deve destinar recursos de multas, diz o Supremo Tribunal Federal. Helicóptero com o presidente do Irã e seu chanceler cai na região remota e mata os dois. Tanto o presidente como o chanceler já foram encontrados mortos. O acidente ocorre em um momento de grande incerteza no Oriente Médio, diz analista. Trump 2.0 testará estratégia do Brasil. Madrid chama sua embaixadora após ofensas do presidente Milei. Escolas vivem uma nova pandemia sem prazo para a volta às aulas no Rio Grande do Sul. Instituto Pasteur e Fiocruz criam um centro de imunoterapia no Ceará. A inauguração foi sexta-feira no município do Eusébio. Esportes. Santos arrecada menos da metade que rivais. Vila Belmiro vira problema. Max Verstappen segura a pressão de Norris no fim e vence a corrida em Imola. Economia. Contas públicas no vermelho e endividamento põe a lei de responsabilidade fiscal em xeque. A LRF ajudou governos estaduais a reduzir seus endividamentos. Se persistir em puxadinhos, Lula pode virar Dilma II.
uma das autoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que o governo pode sofrer perdas na economia. Quem diz isso é a Luma. Em entrevista, ela é a secretária de Economia do Goiás e entrevista aqui exclusiva para o Valor Econômico, para o estado de São Paulo. Pedidos de demissão no país batem recorde. Geraldo Alckmin quer tirar taxação de importados do Mover. Volvo-CE estima que 30% das vendas no Brasil virão do agronegócio até 2030. Após 2 anos, Blue Origin faz primeiro voo e leva 6 tripulantes ao espaço. Como o IPCA+, 6% pode encurtar o caminho até o primeiro R$1 milhão. Petrobras perdeu 68 bilhões de reais em valor de mercado em 5 dias. E por último, Amanda, aqui a manchete do Caderno de Cultura, essa entrevista com o cantor Lenny Kravitz. Ele evoca o cinema e o romantismo incurável em novo álbum. É com você. Bom, agora nos editoriais da Folha de São Paulo, a gente fala sobre a crise no Rio Grande do Sul e erros de Lula minam a alta do PIB, a tragédia climática no Sul, a fragilidade do orçamento e a intervenção na Petrobras dificultam que a economia do país cresça com maior vigor. E as armas em queda, o porte que foi expandido sob Bolsonaro diminui, mas o processo ainda é moroso e enfrenta resistências. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, que nesta segunda é intitulada como Sabatina, o PT deve chamar para a conversa 3 ministros que têm sido objeto de reclamação interna. Rui Costa, que é da Casa Civil, Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. O trio foi alvo de queixas na reunião da executiva do partido há 2 semanas. Rui Costa é considerado arrogante no trato com parlamentares e dirigentes. Macedo vem sendo culpado por 2 vexames recentes no Dia do Trabalho e num ato em defesa da democracia em março, ambos esvaziados. E aqui também na área de política, Carmen Lúcia assume o TSE com o desafio de pacificar a relação com o Senado. Os bolsonaristas elogiam maior discrição da ministra em comparação com Moraes e citam características como preparo e seriedade. Rogério Marinho, que é senador pelo PL e é líder da oposição, fala, abre aspas, nós esperamos que ela seja isenta e que pratique a lei. Quem tiver culpa, que pague sua culpa, mas que não veja a sociedade com um olhar vesgo, zarolho, desequilibrado. Continuando aqui com os destaques internos da Folha de São Paulo, ainda na área de política, o governo Lula cita defesa da honra contra a desinformação. O pedido é de direito de resposta em relação à atuação nas enchentes do Rio Grande do Sul. E a relatora do anteprojeto sobre a inteligência artificial diz que 2024 pode ser decisivo para medir o impacto eleitoral. E o livro de Heróis da Pátria está há 6 anos desatualizado. O Congresso aprovou 27 novos nomes, desde 2019. A Marinha reluta em incluir João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata. Ainda na política, a tragédia no Rio Grande do Sul matou o neoliberalismo. O liberalismo não preconiza a ausência do Estado, mas sim a atuação eficiente. E outro destaque aqui na Folha de São Paulo é que Tarcísio vai para o PL por volta de junho, diz Valdemar. A mudança teria sido acertada há cerca de 1 mês, mas o governador de São Paulo nega. Ainda em São Paulo, a Assembleia turbina salário de procuradores a pedido do governador. Pelo mundo, Irã, que pedia orações após o acidente com o helicóptero que levava o presidente.
E continuando, a Guerra Fria 2.0 testa o equilíbrio do Brasil entre os Estados Unidos e a China. Com Biden ou com Trump, a pressão sobre aliados para impor sanções a produtos chineses deve aumentar. E na Argentina, Milei ataca o socialismo ao lado da ultradireita em Madrid. O presidente da Argentina aproveita o seu status de mito em um evento da Espanha. Ainda pelo mundo, a República Dominicana vai às urnas em debate sobre imigração do Haiti. Ainda na área de política, só que com uma entrevista, o governador Eduardo Leite, ele fala que os estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas. O governador do Rio Grande do Sul fala sobre a falta de planos contra as cheias e diz que a questão fiscal se impunha. Ele diz, abre aspas, naturalmente o governo do estado tem um protagonismo que não é por vaidade ou por interesse pessoal do governador, é pelo voto popular que conferiu. O presidente Lula apresentou o seu preposto para esta missão e para apoiar a reconstrução, no caso do ministro Paulo Pimenta, vamos juntar as forças para poder atender a população, fecha aspas. Ele também diz em outro momento, abre aspas, burocratizar e dificultar as licenças não é proteger o meio ambiente. Acabaram com a legislação ambiental no Rio Grande do Sul? Não. Aprimoramos, modernizamos, ajustamos e até endurecemos em alguns outros pontos. Outro destaque aqui também na Folha de São Paulo, na área de mercado, é que os homens ganham até 3,9 vezes mais o salário de uma mulher no Brasil. A disparidade salarial entre gêneros pode chegar a R$ 73 por hora trabalhada em posições de liderança. E aqui a matéria completa falando sobre as maiores disparidades em favor dos homens e as disparidades salariais em razão das mulheres. E por fim, aqui na área de mercado, é que o Desenrola bate a meta de 50 bilhões, mas termina sob alerta. O programa acaba nesta segunda-feira, mas novos endividamentos preocupam. E aqui na área da economia e da energia limpa, o consumidor teme pagar pela transição verde. Uma pesquisa mostra que 31% estão dispostos a gastar mais para ter energia limpa e 69% não planejam fazer mais pela causa. São esses aqui os destaques, então, da Folha de São Paulo. Agora, Oceli, o que a gente tem no Jornal O Povo? Temos a coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. E a nota em destaque, Amanda, dizendo que o Conselho cobra preservação diária. O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, que reúne Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, emitiu nota neste fim de semana, cobrando que autoridades do Ceará atuem para preservar a área planejada para a realização do Fortal, a cidade Fortal, que fica ali um terreno no entorno do aeroporto Pinto Martins, no bairro Dias Macedo. Prevista para receber a edição deste ano do Fortal, a área contém trechos preservados de Mata Atlântica, o que gera resistência dos ambientalistas. Ainda na coluna vertical, a foto de destaque é do reitor da Universidade Federal do Ceará. Diz que a Assembleia Legislativa do Ceará realiza hoje, segunda-feira, às 18 horas, sessão solene em comemoração aos 70 anos de fundação da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Na ocasião, o reitor Custódio Almeida será agraciado com o título de cidadão cearense aprovado pelo Legislativo. A UFC foi aonde eu me formei em jornalismo. Show na Beira-Mar. Polícia Militar do Ceará celebra aniversário de 189 anos. A Polícia Militar do Ceará celebra neste mês de maio seu aniversário de 189 anos. Para comemorar a data, junto à população do estado, a corporação elaborou uma programação especial. Ontem, domingo, foi realizado um show lá no anfiteatro da Avenida Beira-Mar,
com a banda da Polícia Militar, homenageando o cantor cearense Belchior, que morreu em 2017. Portanto, a programação segue até o dia 28 de maio. A charge do Jefferson mostrando aqui o longo caminho de recuperação para o Rio Grande do Sul. Um gaúcho montado aqui no cavalo Caramelo, que é o ícone dessa tragédia. Tem aqui uma placa seguindo: por aqui, Caramelo. Por aqui, por onde? Tem a placa aqui, negacionismo climático, e tem a outra placa pela reconstrução. E ele aponta para o caminho da reconstrução. Rio Grande do Sul ainda, 130 pessoas presas por crimes durante as enchentes, bandidos arrombando os comércios e atacando as casas dos moradores. Na corrida, o Max Verstappen segura a pressão de Norris no fim e vence a corrida automobilística de Imola. As páginas azuis desta segunda-feira é com o jornalista Nelson Augusto. Ele diz: sou da época do jornalismo romântico. Nelson Augusto, ele é um bitomaníaco, ele tem um programa de rádio, um programa na rádio universitária sobre chorinho aos sábados, e é muito conhecido aqui da cena cultural de Fortaleza. Aqui, como eu falei, lendo as manchetes de capa, o jornal Povo fez um levantamento onde houve briga, onde está havendo briga entre prefeito e vice-prefeito nos municípios do Ceará, e que proporcionou um rompimento dos dois. De aliados a adversários, prefeitos e vices em lados opostos nas eleições, quebra de tratos, desgaste político, decisões judiciais e até sumiços são algumas das causas que mudaram o jogo político Ceará fora. Olha a situação aqui de Caucaia, briga entre o prefeito Vitor Valim e o vice Vitor Valim, que hoje é filiado ao PSB, e o Deusinho Filho, que é do União Brasil. Também briga política entre prefeito e vice em Itaiçaba, entre o prefeito Frank Gomes e o vice-prefeito Iranilson, o Frank Gomes do PDT e o Iranilson Lima do PP. Em Itapipoca, briga também entre o prefeito Felipe Pinheiro, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e a vice Jocélia Lígia, do PRD. Briga também entre prefeito e vice em Juazeiro do Norte. O prefeito é o Gleidson Bezerra, do Podemos, e o vice é o Giovanni Sampaio, do PSB. Também briga no município do Barro, o vice Albano Severo, do União Brasil, contra Marquinélio Tavares, do PSD. Santa Quitéria, vice, briga também. Aliás, a vice-prefeita lá chegou a assumir a prefeitura com o afastamento do prefeito, mas ele já voltou. A vice é a Lígia Protásio, do PP, e o prefeito é o Braguinha, do PSB. A Copiara também, vice e prefeito brigaram. O prefeito é o Antônio Almeida Neto, do MDB, e a vice é a Ana Patrícia, do Republicanos. Em Alto Santo, o Joeni Holanda, do PP, e Karine Aquino, do PSB,
brigaram. Acaraú também houve briga entre prefeito e vice. Lá a prefeita é a Ana Flávia Monteiro, do PSB, e o vice é o Mano da Melancia, do PRD. Massapê também briga entre os gestores. A prefeita é a Aline Albuquerque, né, do PP, ela é filha do deputado estadual Zezinho Albuquerque e irmã do deputado federal AJ Albuquerque. O Zezinho Albuquerque hoje é licenciado do mandato, né, para assumir a Secretaria de Cidades. Também tem briga política em Limoeiro do Norte, entre o prefeito José Maria Lucena, do PSB, e a vice, que está no exercício do mandato, atualmente. Ela está no exercício. A Dilmara Amaral, do PRD. Tianguá também briga entre prefeito e vice. Lá o prefeito, que hoje está afastado, é o Luiz Menezes, né? E quem assumiu o cargo foi o Alex Nunes, do PSB, que era o vice e hoje é o prefeito da cidade. Canidé também briga entre prefeito e vice. A prefeita é a Rosário Ximenes, do Republicanos, e o vice-prefeito é o Ilomar Vasconcelos, do PT. Em Aracati, a briga entre o prefeito Bismarck Maia, do Podemos, e a vice, Denise Menezes, do PT. Caridade, briga entre a prefeita Simone Tavares, que recentemente foi afastada do cargo por 180 dias, e o vice é o Renato Timbó, do Partido dos Trabalhadores. E por último, lá em Crateús, briga entre o prefeito Marcelo Machado, do MDB, aqui está dizendo que ele é do PSDB, mas ele é do MDB, e o vice Dr. Nenzé, do PSB. Agora, na semana passada, a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, também afastou o Marcelo Machado por 180 dias. Esse é o levantamento dessa matéria do jornal O Povo. Na área do mundo, o acidente com o presidente do Irã, né, com a morte do presidente do Irã, pode reverberar no Oriente Médio. O Henrique Araújo, jornalista, escreve na sua coluna que a vice de Evandro Leitão, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, deve ficar com o PSB. Trâmite na Câmara Municipal de Fortaleza atrasa a instalação de 3 CPIs, uma para investigar aplicativo de transporte, outra para investigar os serviços da Enel, a antiga Coelce, e outra para investigar a CAGES. As 3 ainda não foram, as 3 comissões parlamentares de inquérito ainda não foram instaladas. O prefeito Sarto cancela show da dupla Vitor e Léo. Eles estavam sendo contratados para o São João aqui na cidade, porque ele foi condenado por agredir a mulher. E o prefeito achou por bem cancelar esse contrato. O André Fernandes, deputado federal, o senador Eduardo Girão
e o ex-deputado estadual, Capitão Wagner, eles se uniram em um evento que foi realizado no sábado contra abuso sexual, um evento realizado em Fortaleza. O João Paulo Biagi escreve que a atual senadora no exercício do mandato, Janaína Farias, diz que vai doar uma possível indenização caso Ciro Gomes seja multado por repetir críticas a ela de caráter sexista. Ela vai pegar o dinheiro, acho que a indenização é estipulada em R$30 mil, caso ele faça, caso ele seja multado, caso ele repita e caso ele seja multado. Ela disse que vai usar a indenização, vai usar essa multa para fazer doação. Enquanto Sarto canta, Evandro dança e usa chapéu típico. É a pré-campanha para a Prefeitura de Fortaleza. Ceará, a área de economia. O Ceará abre mais de 100 novos supermercados por ano, indica a Associação Cearense de Supermercados. Casa Azul expande operações para a região norte do país. Nordeste lidera a expansão de produção de energia no país. Editorial do Jornal Povo. O desafio do analfabetismo. Ceará tem mais de 750 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes neste ano de 2024. Cozinheiro atira e fere 2 garçons dentro de restaurante no bairro Meireles. Ricardo Moura escreve na sua coluna: hipocrisia e má-fé dominam debate sobre drogas no Brasil. Na rota dos museus, ciclistas aprendem sobre cultura, história e patrimônio. Universidade Estadual do Ceará, UES, redação abre segunda fase do vestibular. Hoje ocorrem provas específicas. E eu termino aqui as páginas internas do Jornal Povo, Amanda, com essa manchete do caderno de esportes. Série B, chance desperdiçada. Ceará cria oportunidades de gol, mas fica no 0-0 com o Operário e não entra no grupo do G4. Bom, agora com os destaques internos do Correio Brasiliense sobre as tragédias no Sul, Pimenta reconhece divergência com Leite. Em entrevista a influenciadores de esquerda, o ministro aponta discordâncias com o governador sobre o enfrentamento na crise no Sul. Ele diz, abre aspas, surgiu agora o debate das tais cidades transitórias. A ideia seria instalar 4 grandes cidades transitórias com possibilidade de cada uma delas receber até 7,5 mil pessoas. Isso é maior do que a grande maioria das cidades do Brasil. Temos outra concepção sobre isso. E aqui mostra as declarações do atual ministro de Recuperação aí do Rio Grande do Sul. E na área de política fiscal, falando sobre política, né, pela desoneração ampliada, os prefeitos chegam para a marcha em Brasília com proposta de universalizar a tabela de reoneração gradual da folha de municípios. A 25ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, que começa hoje e se estende até quinta-feira, vai priorizar o debate sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios com até 156 mil habitantes. O governo e o Senado anunciaram um princípio de acordo, mas mantendo para 2024 a alíquota de 8%, estabelecida pela lei que prorrogou o benefício até 2027, mas que foi prejudicada pela AGU sob a justificativa de que não há previsão de impacto nem medidas de compensação fiscal, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ainda em destaque aqui no Correio Brasiliense, nas páginas internas, são sobre as políticas públicas. Maricá, o laboratório do PT, o 7º PIB do país, per capita do país, a cidade está na vanguarda das ações de inclusão e transferência de rendas que inspiram aí o governo federal. O secretário de Educação de Maricá diz que aqui não tem maldição dos royalties, tem royalties benditos. A gente se apropria de recursos tradicionais, mas usa com criatividade, até porque essa fonte de financiamento é finita e um dia vai acabar. A coordenadora do Mumbuca Futuro diz que é o aluno que investe o dinheiro, seguindo como referências as orientações dadas pelo próprio projeto sobre educação financeira, a forma de aplicar aqui sobre algumas aulas de economia também que há nas escolas da cidade. E sobre os atos antidemocráticos, semiaberto para o homem que instalou uma bomba no aeroporto, o bolsonarista Jorge Washington de Oliveira Souza, condenado por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília em dezembro de 2022, vai cumprir o que resta de regime em pena semiaberta. Ele foi sentenciado a 9 anos e 8 meses de prisão. No regime semiaberto, ele vai poder voltar a trabalhar. Ainda aqui nos destaques do Correio Brasiliense são sobre o número de mortos no Rio Grande do Sul, que cresce para 157. A Defesa Civil Gaúcha atualiza o total de óbitos pelas enchentes e Santa Catarina, outros estados, começam a registrar chuvas e alagamentos. Continuando aqui com os destaques, não é tarde para mitigar os efeitos, é o que diz Silva Sander, que é oficial de proteção de uma agência da ONU que é destinada aos refugiados. Na área de economia, a margem pequena para manobra de gastos aqui sobre aquele possível corte de 190 bilhões, aquela margem que vai ficar aí para se gastar com a União. Na área de mercado, os fluxos de turistas estrangeiros no Brasil deveria ser maior. E no mundo, as preces pelo presidente, que agora já temos a confirmação de sua morte, mas aí os israelenses os iranianos, na verdade, pedem pela vida do presidente, que infelizmente veio a falecer. Na área de opinião, a importância das tecnologias limpas, o sucesso e fracasso e, por fim, a política, ciência e bioética. São esses os destaques que a gente tem aqui no Correio Brasiliense. Agora, Oceli, o que a gente tem no Valor Econômico? O jornalista Alex Ribeiro escreve no Valor Econômico: projeção do Banco Central levanta dúvidas sobre corte de juro. Mudança climática vira alvo de ações de gigante. Braço da Amazon, a AWS, aposta em inteligência artificial e servidores virtuais no controle de emissões e no resgate de pessoas em tragédias como a do Rio Grande do Sul. A empresa faz alerta sobre iniciativas de restrição à inteligência artificial. Ainda no Rio Grande do Sul, saúde deve ao menos dobrar gasto com ajuda. Estimativa é de que será necessário mais de 1,5 bilhão de reais na reconstrução de unidades básicas e hospitais após enchente no estado, diz a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O estado também vai receber plano que amplia a rede de defensorias públicas. Socorro ao Rio Grande do Sul pode ter impacto de 118 bilhões de reais na despesa primária. Consultoria estima que medidas já anunciadas pelo governo federal para o estado nessa ótica somam 12 bilhões de reais, mas esse número vai crescer. Pessimismo cresce entre empresas de médio porte no país, mostra pesquisa. Mais de 98% dos quilombos no Brasil estão ameaçados, diz estudo inédito. Brasil não é bonzinho na emissão de gases estufa. Sueli Araújo diz ser inadmissível projeto que avança na Câmara Federal e fragiliza campos naturais. Cenário do primeiro trimestre
reforça a alta forte de arrecadação com royalties de petróleo. Promessa da Petrobras de mudar modelo gera dúvida entre especialistas. Bruno Caraza escreve: de onde vem a influência do ministro Alexandre Silveira? Com investimento recorde, São Paulo prioriza asfalto e drenagem. Em busca da reeleição, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, deve usar caixa e ter déficit orçamentário pelo segundo ano consecutivo. MDB trabalha para se distanciar da extrema-direita. Os prefeitos Campos e Paes dominam as redes sociais. Mídias sociais ainda são desafio para gestores no país. Pernambucano é o líder isolado. 2 prefeitos de capitais, João Campos, do PSB, do Recife, e Eduardo Paes, do PSD, do Rio de Janeiro, dominam as redes sociais em comparação com os demais. Sozinhos, Campos e Paes concentram nada menos que 42% do total de 11,6 milhões de seguidores de prefeitos de capitais no Instagram, no X, que é o antigo Twitter, no TikTok, Facebook e YouTube, de acordo com o levantamento da consultoria Bytes, feito a pedido pelo jornal Valor Econômico, com dados de 1º de janeiro a 15 de maio. Nesse levantamento, o prefeito de Fortaleza está em 13º lugar. O primeiro, como diz a matéria, é o João Campos, do PSB, prefeito de Recife. Ele tem 3.110.108 seguidores. 3 milhões. O segundo colocado, que é o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, do PSD, baixa para 1.704.352 seguidores. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, do MDB, ele tem 913.866 seguidores. O Topázio Neto, que é o prefeito de Florianópolis, ele é filiado ao PSD, tem 686.737 seguidores. Bruno Reis, de Salvador, do União Brasil, tem 654.392 seguidores. O JHC, do Partido Liberal, prefeito de Maceió, tem 549.405 seguidores. Eduardo Brady, do São Luís do Maranhão, ele é filiado ao PSD, tem 531.707 seguidores. Rafael Greca, do Curitiba, prefeito de Curitiba, do PSD também, tem 500.337 seguidores. David Almeida, ele é filiado ao Avante, ele é prefeito de Manaus, tem 411.075 servidores. Edmilson Rodrigues, do PSOL de Belém, prefeito de Belém, ele tem 354.486 seguidores. Dr. Furlan, ele é prefeito de Macapá, do MDB, tem 279.103 seguidores. Sebastião Melo, do MDB, prefeito de Porto Alegre, tem 243.687 seguidores. E na 13ª colocação, vem o prefeito de Fortaleza, José Sarto, filiado ao PDT, ele tem 225.622 seguidores. Outra matéria aqui do jornal Valor Econômico. Quem insiste no negacionismo perde, diz Paulo Pimenta, nomeado pelo presidente Lula para ser o secretário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele é o porta-voz da presidência da República lá no estado. Paulo Pimenta, que é deputado federal e é um dos cotados para ser candidato a governador do estado em 2026.
Direita se divide em Goiânia, mas Caiado já articula uma aliança de 14 partidos. Contrato de prefeitura com consultoria cria polêmica em Porto Alegre. Presidente do Irã sofre acidente e morre. Fala de Milei, presidente da Argentina, gera crise diplomática com a Espanha. Empresas asiáticas avaliam o aumento de tarifas dos Estados Unidos. Editorial do Valor Econômico. Recursos para reconstrução ainda são problema para Rio Grande do Sul. Governança de crise é para profissionais. Uma matéria sobre a violência sexual infantil, essa pesquisa que foi publicada hoje. Falta calor a relação entre Brasil e Estados Unidos, afirma Rubens Recupero. Caderno Empresas. Projetos de concessões ambientais avançam e somam 1,6 bilhão de reais. Prefeitura e operadora divergem sobre queda de turismo, no turismo. Formação executivos de valor chega à terceira edição. Em primeiro trimestre positivo, incorporadoras mais do que dobram lucro. iFood troca de CEO, que é o diretor executivo, e investe em maquininha própria de cartão. Desafio da Petrobras será acelerar investimentos. No Dreams, entretenimento é o futuro da comunicação. Cannes Lion abre espaço para diversidade e inclusão de talentos. Conceito de relações públicas tem apoio na teoria de Freud. Incerteza com a oferta do Rio Grande do Sul eleva preço do trigo. Após ração e etanol, petisco é o novo estímulo a cultivo de milho no Mato Grosso. Estrangeiro volta a ampliar fatia na dívida pública. Dow Jones mostra força da economia americana. Investidor externo se mantém em compasso de espera no Brasil. Debenture de infraestrutura terá consulta pública. Após aperto, capital em Novatas Tech deve ter boa safra. E por último, Amanda, manchete do caderno Legislação, sistema de pagamento previsto na reforma tributária dificultará a sonegação.